Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre a Batalha de Azincourt. Essa foi uma batalha que aconteceu ali durante a Guerra dos 100 Anos, que para quem não sabe, é aquela guerra entre a Inglaterra e a França, que na verdade durou bem mais do que 100 anos, viu? Essa batalha, como o próprio nome diz, aconteceu em Azincourt, na França, no dia 25 de outubro de 1415, dia de São Crispim e de São Crispiano, né? Os dois eram irmãos. Guarde aí os nomes desses santos, principalmente aqui, ó, pro livro do Bernard Cornwell, sobre o qual a gente conversa hoje. Na verdade, hoje a gente conversa sobre dois livros diferentes sobre essa mesma batalha. Um deles é este aqui, então, que traz no título a grafia inglesa, né, Agincourt, escrito pela historiadora e biógrafa inglesa Juliet Parker, e este livro traz o seguinte subtítulo, ó, O Rei, a Campanha, a Batalha. Este é um livro de não ficção sobre essa batalha. Foi publicado em 2005 e essa edição aqui que eu tenho em mãos é de 2009. O outro livro, né, o do Bernard Cornwell, é um romance histórico sobre essa batalha. Curiosamente, ele traz no título a grafia francesa, né, portanto, Azincourt. Foi publicado em 2008 e a edição brasileira é de 2009. Olha que curioso, esses dois livros foram publicados aqui no Brasil no mesmo ano pela mesma editora. E bem, eu vou começar pelo livro de não ficção, mas vou misturando aqui com o livro do Bernard Cornwell, que também costuma ser bastante preciso aí nos seus panos de fundo históricos, né, que ele cria para suas novelas. E olha só que interessante, aqui na capa do livro da Juliet Parker, nós temos um blurb do Bernard Cornwell. Olha o que ele diz. Se você comprar somente um livro de história este ano, escolha Agincourt. E vou lhes dizer que a combinação destes dois livros aqui, ó, não poderia ter sido melhor, gente. Eu amei estes livros. E vamos à Batalha de Azincourt, não é mesmo? Bem, então, como eu já tinha dito para vocês, nós estamos aí em meio à Guerra dos 100 Anos. Aquela guerra imensa entre a Inglaterra e a França que durou de 1337 até 1453. Tivemos vários períodos de trégua aí no meio. Bem, na Inglaterra você tinha a dinastia dos Plantagenetas no trono, enquanto lá na França você tinha os Valois. O motivo da briga é sempre territorial, então assim, se você puxar lá os primórdios, né, os primeiros reis ingleses, eles eram de origem francesa. Os ingleses também tinham títulos e terras na França, né, o que fazia ali aqueles franceses seus vassalos. A briga toda começa a ficar muito mais feia no século XIV, e aí nós temos diversos conflitos armados, né, sucessivamente, então esse período todo ficou conhecido como uma coisa só, que é ali a Guerra dos 100 Anos. Da qual, uma das batalhas mais conhecidas é essa aqui, ó, a de Azincourt, e hoje a gente vai descobrir por quê. Então, todos os precedentes para esta batalha, toda a história das rixas entre Inglaterra e França, todos os motivos para que Henrique V da Inglaterra reivindicasse ali o trono da França estão explicados aqui no começo deste livro. E logo no começo da leitura aqui do Azincourt da Juliet Parker, você vai perceber que este é um livro que não vai te cansar. Essa autora tem um jeito de te engajar na leitura que é uma coisa impressionante. Eu estou lendo dela também essa biografia dos Brontës e olha, é difícil de largar, mas enfim, voltando aqui a Azincourt. Além dos motivos que levam o Henrique V da Inglaterra, que acabou de se tornar rei praticamente faz menos de um ano, se não me engano, a reivindicar o trono da França, a autora também conta pra gente como foram os anos de formação deste rei. Como ele foi educado e preparado como sucessor ao trono do seu pai, né? Ele era o primogênito. Seu pai, Henrique IV, também conhecido como o Usurpador. Vocês estão acompanhando o nosso projeto de leitura Lendo Shakespeare? Esse ano nós estamos fazendo a leitura da Henríada, ou seja, todas as peças de Shakespeare que dizem respeito aqui a esse período da Inglaterra, né? Então vou deixar os links na descrição deste vídeo. Aqui no canal nós já temos vídeo para Ricardo II, Henrique IV parte 1 e Henrique IV parte 2. Se você já leu essas peças de Shakespeare, você deve se lembrar então de que Henrique IV, que era um Lancaster, toma o trono do Ricardo II, um rei ungido, veja bem, em um golpe de estado, né? Então, esse golpe foi armado pelo próprio Henrique IV, junto ali a outros lordes que faziam oposição ao Ricardo II também. Só que depois de um tempo, os lords mudam de ideia, começam a achar que eles fizeram besteira, que o Ricardo II era muito melhor do que o Henrique IV, enfim. Por isso, o pai deste rei aqui era considerado um usurpador. Logo, o Henrique V foi criado como o filho do usurpador, veja bem. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, seja lá o que o pai não conseguiu provar ali para os lords da Inglaterra, agora cabe ao filho provar.
Então todo o reinado do Henrique IV foi, na verdade, bem breve, né? Ele morre ali por volta de seus 40 anos de idade, bem envelhecido mesmo, né? Por conta da culpa que ele carregava e de todos os, sei lá, todo o estresse, né? De ser um rei em uma corte que o detesta, né? Que quer vê-lo pelas costas, já que ele é o usurpador, não é? Bem, a questão é que quando Henrique IV morre, Henrique V ainda era um jovenzinho, mas um jovenzinho muito bem preparado, né? Para enfrentar a bucha que ele sabia que ia ter de enfrentar quando da morte do pai. Então ele é coroado, vai ser ali o segundo rei Lancaster da Inglaterra. E olha só que curioso, ela vai contar aqui neste livro que existe apenas um registro em carta de um desses lords da oposição aí que vai fazer uma insinuação de que este rei que agora está no trono, né, o Henrique V, teve ali uma vida de esbórnia, digamos. Mas volto a dizer, era apenas ali uma insinuação de um lord da oposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquelas peças de Shakespeare, ele utiliza essa característica que ele colheu aí desse documento e coloca no seu personagem. Então, nas peças de Shakespeare, o filho do Henrique IV, né, o príncipe, é um fanfarrão. E isso até a coroação. Depois da coroação, ele se torna ali o rei da Inglaterra. Bom, em diversos momentos aqui deste livro, a autora vai remeter às peças de Shakespeare. Primeiro porque, como inglesa, ela sabe como essas peças são populares. E segundo, para deixar bem claro para o leitor a diferença entre ficção, né, as obras do Shakespeare eram, apesar de serem consideradas peças históricas, eram peças baseadas, né, em crônicas da época. Então, em alguns momentos da leitura, você vai encontrar uma autora que vai contrapor, né, fatos históricos com a ficção, enfim, só para deixar tudo bem claro. O Henrique V histórico era um cristão convicto. Então, segundo registros, ele foi muito bem educado, era um rapaz letrado. O pai era patrocinador do Chaucer, né, o escritor lá dos Cantos da Cantuária. Então, durante a infância, ele conviveu bastante com esse poeta e com outros também. Ele falava outras línguas, estudou em Oxford, foi meio que o prefeito da Cornualha e, quando o pai adoece, ele assume ali diversas funções administrativas no reino. Mas é isso, ele foi adquirindo aí uma vasta experiência na medida do possível e aos 26 anos de idade ele sobe ao trono da Inglaterra. Se você parar para pensar, ele nem era tão jovem assim, né? 26 anos, a gente sabe de histórias aí de reis que subiram ao trono, sei lá, criança ainda. Mas era aquilo, eles eram coroados, porém você tinha ali um tio, né? Alguma outra figura ali para servir de regente, né? No caso aqui do príncipe Hall, né? Do Henrique V, ele sobe ali ao trono aos 26 anos de idade e já vai tomar conta da coisa toda. Bem, vou ler aqui um trechinho para vocês da página 59, em que ela diz o seguinte, ó. Quando Henrique IV morreu, seu filho primogênito e herdeiro estava com 26 anos. Ele passara por um extenso e árduo aprendizado da realeza, mas ao longo do percurso ganhara inestimável experiência como soldado, diplomata e político. A gente também precisa lembrar de que ele teve uma excelente atuação como soldado, na verdade como comandante de batalhão, inclusive naquela batalha de Shrewsbury. Vejam pelo menos o vídeo da peça Henrique IV parte 1, tá, gente? Mas então, ele estava agora no auge de sua força. Nessas circunstâncias, não foi uma surpresa que sua ascensão tenha sido amplamente considerada como a aurora de uma nova esperança e de um futuro mais brilhante. Não por todos, veja bem, ele praticamente herda a oposição que o pai tinha. Aqui também é dito que Henrique V tentou resolver esse entrevero entre França e Inglaterra de forma diplomática, diversas vezes seguidas, inclusive. Então ele escrevia cartas de próprio punho para o rei da França, ele propôs casamento à filha do rei da França também, o Carlos VI, e ele até chega a receber umas respostas, mas sempre umas respostas bastante debochadas, sabe? Então ele percebe que esse problema não será resolvido na base da conversa, veja bem. Então a primeira coisa que ele faz é buscar a ajuda da Escócia, né? Ele vai buscar ali uma aliança com os escoceses. Na página 96 ela diz o seguinte, ó, a Escócia sempre fora considerada como a porta dos fundos da França para entrar na Inglaterra. A aliança entre os países havia sido mutuamente benéfica. Os franceses podiam confiar nos escoceses para invadir a Inglaterra pelo norte, quando quer que os próprios ingleses atacassem a França. Os escoceses, por sua vez, seriam capazes de conservar sua independência porque os ingleses estavam preocupados demais com suas ambições francesas. Diferente dos galeses, os escoceses eram parte integrante da tradição cavalheiresca europeia, o que os tornava adversários ainda mais implacáveis.
Eles podiam medir forças contra os ingleses na questão tática, e seus mercenários eram tão ativos e temidos na Guerra dos 100 Anos quanto os dos ingleses. A natureza porosa da fronteira entre a Inglaterra e a Escócia tornava praticamente impossível policiá-la eficazmente, a menos que houvesse determinação de ambos os lados. Se Henrique fosse adotar qualquer tipo de intervenção na França, ele precisaria se certificar de que suas fronteiras ao norte estivessem protegidas e que os escoceses ficassem em casa. Então, toda vez que você vir um filme aí, ou sei lá, ler um livro que contemple aí alguma batalha da época aí da Guerra dos 100 Anos, é preciso se lembrar dessa questão aqui da Escócia, tá? Aqui você tem explicadinho porque os dois países tentavam fazer aliança com os escoceses. O que vai acontecer aqui? Henrique não consegue fazer essa aliança com os escoceses. Os franceses já haviam feito uma aliança com eles anteriormente, portanto, os escoceses vão participar de Azincourt ao lado da França. Ela também descreve aqui todo o preparatório para as batalhas, né, todas as armas que eram utilizadas. Então, na Inglaterra, eles usavam principalmente um tipo de arco e flecha, né, cujo arco era bem maior do que o normal, bem. Além desses arcos, você tinha também as bestas ou bestas. Gente, eu já ouvi a pronúncia de duas formas diferentes, mas eu tô me referindo a essa arma aqui, ó. Então, os ingleses contavam muito ali com seus besteiros e seus arqueiros, né, como você pode ver aqui na capa do livro do Bernard Cornwell. Os arqueiros fizeram ali, ó, toda a diferença nessa batalha. Inclusive, Bernard Cornwell gosta muito de colocar arqueiros como personagens principais dos seus livros, não é? Bem, já os franceses, por sua vez, tinham aquela armadura francesa, né? Então, é aquele tipo de armadura que protege praticamente o corpo inteiro. Sabe aquelas armaduras de castelo mal assombrado? Aquilo é uma armadura francesa. Pois é, só que a Inglaterra não andava muito bem das pernas. Não tinha lá muitos recursos para uma guerra, e guerra custa muito caro. Mas a questão é que o Henrique V precisava de uma batalha como aquela naquele momento. Ele precisava ganhar a confiança dos lords ingleses como rei, ele precisava elevar o moral de seus exércitos, e ele também precisava manter seus inimigos da corte ocupados em uma guerra no exterior. Já que, uma vez ocupados ali com uma guerra no exterior, eles não teriam tempo de ficar tramando contra o rei. Então perceba que uma vitóriazinha contra a França, né? Só lembrando que a Guerra dos 100 Anos vinha acontecendo já há bastante tempo, vocês já entenderam. Então, uma vitóriazinha contra a França cairia muito bem para Henrique V naquele momento. Então, o que é que ele faz para conseguir dinheiro para essa investida contra a França? Ele vai aumentar os impostos. Ele foi o primeiro rei a fazer isso? Claro que não. Mas a questão é que aquele momento na Inglaterra era periclitante. Então perceba que quando ele aumenta os impostos daquele jeito, consegue o dinheiro para bancar a batalha na França e vai para a França, perder não é uma opção válida. Principalmente porque ele precisava se manter como rei. Então é isso. Ele vai ganhar aquela batalha e ponto final. Então no começo de agosto de 1415 começa oficialmente essa campanha contra a França. Perceba que nós já estamos nos aproximando do fim do verão no hemisfério norte. Hein? Aqui neste livro a autora também explica a importância do estandarte em uma campanha como essa. Era uma questão de propaganda mesmo. Eu vou ler para vocês um trechinho da página 185. Esta exibição heráldica não era simplesmente uma missórdia de heranças, mas uma peça de propaganda visual deliberadamente escolhida e minuciosamente arquitetada, cujo significado ficaria tão claro para alguém relacionado com a profissão dos brasões quanto para aqueles familiarizados com pinturas e artefatos religiosos nas igrejas medievais. Até o brasão real expunha uma declaração provocativa. Os antigos brasões ingleses, ostentados por todos os reis desde Ricardo Coração de Leão no século XII, haviam sido os 3 leões dourados sobre o fundo vermelho. Isso mudara somente no começo da Guerra dos 100 Anos, quando Eduardo III proclamou simbolicamente sua reivindicação ao trono da França. Foi no comecinho, olha lá. Dividindo-os em 4, com os brasões reais franceses, a flor de lis dourada sobre o fundo azul. Então o estandarte representava muita coisa, né? Então desenhado ali naquele estandarte você tinha ali um símbolo religioso, você tinha a provocação aos franceses, o brasão da França, então tudo aquilo ali era um símbolo também de boa sorte. E para o povo, né, ver aquele exército passando com aqueles estandartes todos bonitos ali, era um evento.
aquilo ali tem um certo valor na hora de aumentar o moral ali das pessoas. Mas enfim, aqui neste livro do Bernard Cornwell, tem um personagem que em meio às batalhas fica gritando ali pro pessoal que fica só responsável por levantar os estandartes, né, enfim. Então você tá lá lendo sobre uma batalha super sangrenta e você tem esse lord mandando o cara levantar o estandarte. Bem, é por isso. Então tá, finalmente eles chegam à França, eles vão chegar a uma cidade portuária chamada Harfleur. Tá aí o nome da cidade da tela para vocês, mas então, a ideia era montar um cerco ali naquela cidade portuária. E isso vai ser feito, só que vai levar muito mais tempo do que eles achavam que seria necessário. Vai levar cerca de um mês, olha só, isso não estava nos planos dos ingleses. Então perceba que nós já estamos em setembro, ó, meados de setembro. O outono já está logo ali, já está esfriando, hein? Então essa questão da demora da tomada dessa cidade vai implicar em diversos problemas, como por exemplo, a escassez de suprimentos, né? Então os suprimentos que eles haviam trazido da Inglaterra já estão no fim. O que eles conseguem ali na cidade de Harfleur está mal armazenado. Então começa ali uma epidemia de desinteria. Então muitos combatentes ingleses vão morrer, outros tantos serão enviados de volta para a Inglaterra como inválidos. Aqui a gente está falando de centenas de soldados perdidos, veja bem. Isso sem contar os que pereceram durante a Batalha do Cerco. Então finalmente o rei e seu exército decidem que vai ser uma boa ideia sair dali. Então a ideia deles agora é seguir viagem direção a Calais, que naquela época era território inglês, dentro da França, mas era um território deles. E assim, no meio desse trajeto, eles vão parando em diversos momentos para novas batalhas, então não vai ser uma viagem tranquila. E o rei da França, né, o Carlos VI, que até então estava pouco se lixando para a Inglaterra, né, começa a ficar incomodado, né, com aquele exército indo para Calais. A questão aqui é a seguinte, os franceses sempre se sentiram superiores aos ingleses. Então é importante ter isso em mente. Os ingleses, para eles, eram tidos ali como, sei lá, caipiras, né? Uns atrasados, né? Então a língua que eles falavam era considerada uma língua da plebe e por aí vai. Então tá, o exército inglês está se movimentando na França e o Henrique VI acha que vai ser uma boa ideia, então, parar aquele exército. Então ele manda lá um lorde francês como comandante ali de um batalhão para barrar os ingleses. Com isso você tem uma grande batalha inevitável se formando. E aí você tem o Henrique V no comando de seu exército, mesmo sabendo que aquela ali vai ser uma batalha perdida. Aquilo ali seria uma derrota certa. O que ele vai fazer? Mesmo assim, ele vai criar uma estratégia. Sabe aquela coisa do a gente vai cair, mas a gente vai cair atirando? Pois é, a ideia deles é essa. E essa batalha que está se formando vai ficar conhecida como a Batalha de Azincourt. Então olha só essa situação. Você tem os ingleses famintos, despreparados para aquele frio que já estava fazendo ali na França no final de outubro, combalidos, vários deles ali por conta da desinteria. Então, desde o momento em que eles saíram da Inglaterra, eles já eram um exército muito menor do que o francês. Você imagine depois de todas aquelas perdas ao longo do caminho. Os números variam ali de livro para livro, né? Enfim, de historiador para historiador, há controvérsias, mas a questão é que, não importa a versão da história que você leia, você vai ver que o exército inglês estava num número ridiculamente menor do que os franceses. Para efeito de conversa, vamos pensar ali que a proporção fosse de 3 franceses para 1 inglês. Leve em consideração também que os franceses estavam bem alimentados, bem equipados, enquanto dentre os ingleses você tinha ali arqueiros, né, que não são ali os soldados mais bem preparados para a luta corporal, veja bem. Mas você tinha também alguns desses soldados preparados para esse tipo de luta corpo a corpo, você tem também ali alguns lanceiros, vai vendo só. E aí você tem aqueles detalhes que o Bernard Cornwell adora, né, nos seus livros, se vocês já leram outras coisas dele, vocês vão se lembrar disso também. Que é aquela coisa do preparo da batalha. A Juliet Barker também vai contar sobre isso, que é o seguinte. Os 2 exércitos inimigos finalmente estão ali frente a frente, certo? Então, quando eles finalmente se encontram em Azincourt, alguém tem que dar o primeiro passo. Só que, naquela época, existia meio que uma superstição, sei lá, que dizia o seguinte, o exército que avança primeiro perde. Então ninguém queria ser o primeiro, entendeu? E aí eles passam horas ali, um olhando pro outro, entendeu? Ninguém quer ser o primeiro, mas aí você olha pro exército francês, eles estão lá assim, ó, sei lá, palitando os dentes, lixando as unhas, enquanto os ingleses, coitados, estão lá tremendo de frio e de fome. Então o rei Henrique V sabe que perda de tempo
não é uma opção válida. Aquela altura do campeonato, o exército dele já estava ali em situação periclitante ao quadrado. Então ele liga o foda-se e manda o exército dele atacar, assim, ó, só vai. Dane-se aí a superstição. E é isso, né? Lembre-se de que eles tinham preparado uma estratégia, então eles estão organizadinhos, né? Os arqueiros ingleses eram ótimos, né? Já falei pra vocês, então. Tem uns esquemas fáceis de encontrar da Batalha de Azincourt na internet. Se eu fosse vocês, jogaria ali no Google só para dar uma olhadinha. Olhando ali para aqueles esquemas, vocês vão ver que os ingleses se organizaram e que o exército francês estava ali, sei lá, era uma zona. Afinal de contas, para eles, aquilo ali seria uma vitória certa. Mas fica aí o ensinamento para todos nós, não é mesmo? Nunca lute com alguém que esteja faminto, com frio e se recuperando de desinteria. Agora eu já não me lembro qual dos dois faz esse comentário, né? Se é a Juliet Barker ou o Bernard Cornwell, ou se isso está nos dois livros de formas diferentes, mas um deles vai dizer que os mortos franceses tropeçavam nos outros mortos. Foi um negócio absurdo, foi uma carnificina danada. Os registros vão dizer que morreram, sei lá, milhares de franceses para cerca de 500 ingleses. E é isso, os ingleses ganharam. Mas tem um detalhe aí importante também. Essa batalha durou horas, então os exércitos se reagrupavam de tempos em tempos. Os soldados ingleses capturaram diversos lordes franceses, né, com o intuito de, ao fim da batalha, pedir ali um resgate, alguma coisa assim, ganhar uma graninha, veja bem. Só que antes da última investida da batalha, o rei olha para aquele monte de prisioneiros que eles tinham e pensa o seguinte, olha só, se os franceses nos atacarem e conseguirem libertar esses prisioneiros, já era, a gente não vai conseguir. Então, além da ameaça externa, você pode ter uma ameaça interna também. Os prisioneiros ficavam ali no centro, né? Então, o que é que o rei ordena? A morte de todos os prisioneiros. Totalmente contra o código de cavalheirismo. Essa é uma parte pesadíssima da história. Mas é aquilo. Funcionou. Os ingleses venceram. E qual foi o resultado dessa batalha? E de mais algumas outras também, né? Enfim, a Guerra dos 100 Anos ainda andou aí umas boas décadas, né? Você ainda teve a tomada da Normandia. Enfim, o resultado desta batalha, né, especificamente, foi a de estabelecer Henrique V como alguém que tinha o direito moral ao trono da França. Mais tarde ele vai se casar com a Catarina, né, a filha do Carlos VI, mas ele morre cedo pra caramba, ele morre aos 35 anos de idade, né, bem mais jovem do que o próprio pai. O seu filho, né, o Henrique VI, será também coroado como rei da França, né, ele vai ser coroado em Notre Dame também. Mas essa história fica para depois, não é mesmo? Já o livro do Bernard Cornwell nos conta essa história através dos olhos de um personagem que é, na verdade, ali um dos combatentes do exército inglês. Então, o nosso personagem principal aqui deste romance histórico é um rapaz chamado Hook, e logo no prólogo do livro a gente descobre que ele é ali um azarado, tudo que ele faz na vida dá errado. Ele acha que ele foi amaldiçoado. Ele é o guarda-caça de um lorde e esse lorde tem ali um parente que é um cara do clero. Eu vou chamá-lo de padre, mas não é bem essa a função dele ali na igreja. Bem, esse padre é uma figura tenebrosa aqui neste livro, né? Ele é ali um dos vilões, mas enfim. Logo no começo da história, o que está acontecendo é um auto de fé. Então esse padre acaba pedindo pro Hook, que é um arqueiro muito bem treinado, diga-se de passagem. Então, ele pede para esse rapaz guardar ali o local ali onde está acontecendo esse auto de fé. Então você tem ali hereges sendo queimados em praça pública. Só que dentre esses hereges tem uma moça que é muito bonita. Ela chama muito a atenção do padre, veja bem. Então ele pede pro Hook soltar aquela moça, levá-la lá para um estábulo, uma coisa assim, que depois ele vai lá ajudá-la. Ele obedece, né? Afinal de contas, ele é funcionário ali daquela família. Então tá, só que o que vai acontecer? Este padre vai estuprar essa mocinha. E aí, enquanto isso está se desenrolando, o rapaz ouve uma voz que ordena que ele salve aquela moça. Então ele ataca o padre, mas logo na sequência ele vai ser preso. Então assim, ele não consegue libertar aquela moça. Então ele não consegue seguir ali a ordem daquela voz. Aquele ali é como se fosse o grande momento de redenção desse rapaz que se achou um azarado durante a vida inteira, entendeu? E ele falha miseravelmente, ou seja, ele perde a chance de se redimir. Então tá, o rapaz vai preso, só que um outro lord, né, que sabe que esse moço é um arqueiro de mão cheia, acaba ajudando esse personagem a fugir
desde que ele se aliste ao exército que está sendo montado para esta campanha de Azincourt. E é isso que vai acontecer, ele se alista. E volta a ouvir aquela voz que ele passa a atribuir a São Crispim. Lembre-se de que a Batalha de Azincourt se passa todinha ali no dia de São Crispim. Mas então, todo o pano de fundo histórico que se desenrola aqui ao longo deste livro todo, enquanto este personagem está se desenvolvendo, é o mesmo da Batalha de Azincourt, conforme contado aqui, certo? Bem, você vai ter ali algumas diferenças, claro, principalmente ali nos números de componentes dos exércitos, mas os ingleses permanecem ali em grande desvantagem. Ao longo da jornada aqui do Hooke, ele vai encontrando outros personagens sensacionais, como um outro padre chamado Christopher, que é engraçadão pra caramba. O comandante do batalhão do Hooke também é um rapaz chamado Sir John, que é um barato também, desbocado pra caramba. Aparece uma mocinha aqui na história também, que por um acaso, né, grandes coincidências aqui neste livro também, é filha de um grande general francês. Mas enfim, essa mocinha precisa ser protegida num dado momento, o Hooke vai lá salvar a mocinha. Dessa forma, ele se redime, né, por não ter conseguido salvar a primeira garota do início do livro. Segue sendo orientado por aquela voz que agora ele acha que é do São Crispim e que vai ajudá-lo ali em diversos momentos cruciais da história. Portanto, ele é perdoado, deixa de ser um azarado, não é mesmo? Tem um momento aqui neste livro em que o padre Christopher vai contar para o Hooke a história de São Crispim. A Juliet Parker também conta essa história desse santo aqui, na verdade dos dois santos do dia, né, que são São Crispim e São Crispiano. Por algum motivo São Crispim ficou mais famoso aí ao longo do tempo. Os dois eram irmãos gêmeos, né, sapateiros, e num dado momento eles serão martirizados. Só que durante todo o processo, né, tudo que tentam fazer contra eles não dá certo. Então assim, o fogo não queima, tentam afogá-los e a água não os afoga. Então assim, são ali os santos desse dia. 25 de outubro, dia da Batalha de Azincourt. O próprio rei Henrique V também é um personagem aqui neste livro. É um personagem, assim, bem dosado, eu diria. Ele não é nem grandioso, nem horroroso. Ele é aquela figura, assim, que é ali um bom comandante, um estrategista, mas mandou matar ali os prisioneiros, né? Enfim, os fins justificam os meios. Mas a questão é que o Henrique V, tanto aqui no livro da Juliet Parker, como aqui no do Bernard Cornwell, é retratado como uma figura mãos à obra. Ele era aquele tipo de rei, né, da antiguidade, que lutava pra caramba, enfim, caía de cara na lama no meio das batalhas também, fazia o que era necessário. E aqui neste livro, quando o rei determina a morte dos prisioneiros, você vai acompanhando toda a decepção ali dos soldados que haviam prendido, né, aqueles prisioneiros. Porque afinal de contas, né, eles tinham aquela ideia de que eles receberiam, né, um resgate, e aquilo ali resolveria a vida deles pra caramba, né? Lembrem-se de que a Inglaterra estava mal das pernas naquele momento. O dinheiro do resgate para eles seria ali uma mão na roda. Mas é isso, gente. O desenvolvimento da história é muito bacana. É um livro único do Bernard Cornwell, né? Que costuma fazer aí umas séries intermináveis, né? Ou pelo menos trilogias. E é mais um livro sensacional desse autor, gente. Sou suspeita, gosto pra caramba do Bernard Cornwell. Adorei ter feito essa leitura combinada aqui com o livro da Juliet Parker. Se você já conhece o Cornwell, gosta desse tipo de livro, eu tenho certeza de que vocês vão gostar deste livro aqui também. Foi um baita complemento. E os detalhes que ela vai colocando aqui, as filigranas, né, dessa batalha sendo preparada e realizada, né, enfim. Então ela vai contar aqui, por exemplo, sobre como o rei Henrique V levou também seus menestréis para Azincourt. Ela também conta, por exemplo, sobre os médicos que acompanhavam o exército, né, qual era a função dele, o que eles podiam fazer ali naquela situação. O Cornwell também enche o livro dele de detalhes interessantes, né? Então você tem aqui, por exemplo, o processo de fabricação do arco e da flecha, né, usada pelos ingleses, que era um pouco diferente. Então ele conta, por exemplo, sobre como as peninhas, né, deveriam ser todas bem presas ali, as flechas, né? Porque se uma peninha escapa durante o tiro, né, aquilo ali pode ser perdido, enfim, gasto à toa, não é mesmo? Então, olha, eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de detalhe. Então, ó, deixo aqui mais uma vez a forte recomendação dessa leitura combinada. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui ao lado os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!